Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, que é o dia 29 de novembro de 2021, voltamos com uma nova mensagem do Espírito Emmanuel pelo lápis mediúnico do médium Chico Xavier. Hoje, no mundo dos espíritos, dando continuidade ao seu trabalho de espiritismo, de amor à caridade, de amor ao bem, de amor à verdade, como ele já fazia aqui na Terra, na matéria. Como espírito, ele deve estar fazendo melhor no mundo espiritual. E esta mensagem, para o conhecimento de todos, nós extraímos, é uma pequena mensagem comentando o texto do Evangelho, que você pode ler esta obra, chama-se Vinha de Luz. Tem mais de 200 pequenos capítulos comentando diversas passagens do Evangelho. Você pode ler em PDF pelo Google. Você bota lá apenas para dar uma dica a quem não conhece. Bote no Google Portal da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, Portal da FEB, FEB, e bote PDF e bote o nome do livro, Vinha de Luz. Se você quiser ler as obras de Allan Kardec, faça o mesmo procedimento. PDF, Céu e Inferno, o Livro dos Espíritos, que é é o portal de entrada para o conhecimento do Espiritismo. Depois vem as demais obras de Allan Kardec. Apenas uma dica. E você pode conhecer todas de Kardec, não é? Mas o pensamento de hoje do programa é um pensamento que se diz assim, Paulo apóstolo, ele diz: só o homem espiritual compreende as coisas da alma, as coisas do espírito. Paulo está dizendo aqui que só o homem de princípio espiritual, que já tem vocação para as coisas da alma, não é tão materialista e nem é ateu, é que compreende melhor as coisas da alma, as coisas do espírito, porque tem madureza na compreensão, no entendimento. O materialista fechado, o ateísta, o descrente em Deus fechado, ele é fechado para tudo. Porque falta-lhe o quê? Uma base, a fé. Ele não tem a fé. Ele nem tem a fé no espírito, na alma. A fé dele é no materialismo, é na matéria. Então ele está completamente desguardecido. E também não quer a fé em Deus, no poder maior. O poder maior é Deus. É o Criador e Imperador do universo, porque nenhum homem se criou. Se o homem não se criou, foi Deus que o criou. Aí já entra o que? A crença em Deus, e aí já é o portal da crença na imortalidade, no espírito e na imortalidade da alma. É a porta de entrada, é a crença, é a fé. Sem esse portal, o homem aqui na Terra faz o mal, comete o suicídio, envereda pelo assassinato, pelo homicídio, envereda para o banditismo e para a exploração das paixões de uma forma geral, de porta escancarada, porque ele toma o caminho, segue a porta escancarada da vida, que é a porta da perdição da alma. Quando Jesus recomenda no Evangelho que a gente deve priorizar
a entrada na porta estreita, porque é a porta da libertação da alma, da renovação do espírito, é a porta estreita que Jesus ensinou. Essa é a porta da libertação, a porta da escravidão da alma, às coisas da matéria, ao crime, ao suicídio, ao homicídio e coisas do gênero, é justamente a porta escancarada, que convida o homem aqui no mundo. Aí Jesus teve cuidado com ela e teve cuidado em ensinar a nós, que está lá no Evangelho. E então aqui na mensagem do Espírito Emmanuel, que é uma pequena mensagem comentando, ele cita aqui no subtítulo um texto do apóstolo Paulo. Paulo, em sua epístola, em sua carta aos Colossenses, capítulo 3 e versículo 14. Carta de Paulo aos Colossenses. E diz mais aqui, o título da mensagem é Com Amor. E diz, a epístola de Paulo diz assim, vamos ver, estamos afastando aqui uma propaganda desagradável. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, diz Paulo, que é o vínculo da perfeição. E gostaríamos de abrir um pequeno parêntese para dizer que fora da caridade não há salvação. Esse é o fundamento do Espiritismo. O Espiritismo não diz com arrogância, fora de mim, Espiritismo, não há salvação. Ele não diz isso. Nem fora da verdade, porque cada um tem a sua verdade. E também é errado dizer fora de tal igreja não se adquire a salvação. É outro erro. O Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação, baseado na epístola de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz a esperança, a fé, a esperança e a caridade. São as três maiores virtudes. A fé, que é porta de entrada para tudo. A esperança, segunda porta de entrada. E a caridade, que é a porta maior. E Paulo coloca a caridade acima de todas as virtudes, porque ninguém é dono da caridade, e a caridade é universal. Nenhuma igreja, nenhuma doutrina, por mais esclarecedora de toda, pode dizer fora de mim não há salvação. Não, o Espiritismo não cairia nessa vaidade, não cairia nessa bobagem. O Espiritismo coloca como condição sine qua non, indispensável, prioritária, a caridade, porque sem ela não pode se entrar no reino de Deus. E a caridade se adquire através de quê? Da educação da alma, da educação do espírito. E quando Allan Kardec fala que o Espiritismo é a religião, ele não se refere à religião dogmática, ele não se refere à religião do culto externo, do culto exterior. Kardec se refere à religiosidade, à religião do culto interior, do templo da alma. É aquela religião que Jesus dialogou com a mulher de Samaria. Mulher, a hora é e já está chegada, em que os verdadeiros adoradores do meu Pai o adorarão em espírito e verdade. É essa religião, é essa crença que Allan Kardec se refere quando fala em religião. Religiosidade não é crença, igreja, não. Com rituais, com culto exterior, o templo exterior, não. Com o sobrenatural, não. Com o misticismo próprio das religiões dogmáticas, não.
não é religião de dogma, não é religião de organização de chefes, de pastores, não é religião de sacerdócio organizado, não é de nenhum chefe que cuida dos interesses pessoais, humanos, e dos interesses de suas instituições. Quando Allan Kardec fala em religião, é religião do culto interior, sem os dogmas, sem os rituais, sem a idolatria, sem os interesses pessoais, sem o pagamento de dízimo, sem chefe religioso, nada disso. O Espiritismo é despido, rigorosamente despido do culto exterior das religiões. E então, Allan Kardec, aliás, o Espírito Emmanuel vai comentar, dizendo que todo discípulo do Evangelho precisa ter coragem para atacar os serviços de redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestade. Precisamos da armadura, da proteção, do escudo da fé, para enfrentar, não o mundo, mas para enfrentar a nós mesmos. Que os maiores inimigos do homem, segundo o Espiritismo, é o próprio homem. Esse é o maior inimigo do homem, é ele próprio. Aí precisa da armadura da fé para se proteger e não cometer mal no mundo. Continua Kardec. Nenhum homem dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob as tempestades do mundo. O caminho de resgate e de elevação espiritual de cada homem permanece cheio de espinhos. É o que ele diz. O trabalho constitui-se de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de lágrimas e de testemunhos. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência, mas com o escudo da fé, a proteção da fé. Sem a fé, nada feito. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, da prática do bem, atrelada à verdadeira fé, que é amor sublime. Ora, a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé racional, não é a fé cega das religiões, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades espirituais são fios preciosos, mas o amor é o tiar divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. E termina o Espírito Emmanuel: auxiliemos com amor, com a caridade, em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade temperando com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor, da caridade, a cada passo, na senda do progresso espiritual. Quem ama, quem usa da caridade, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Muita paz para todos. Aqui está a mensagem do Espírito Emmanuel para a nossa reflexão.